Fala galera, tudo jóia? Aqui quem fala é o Joatson e você está no canal Vou Ser Melhor, o canal que te ajuda a se tornar a melhor versão de si mesmo. No vídeo de hoje iremos aprender um modelo de redação sobre o tema Desafios para reduzir o consumo excessivo de açúcar pelo brasileiro. Meus amigos, eu preciso admitir que se esse fosse o tema da sua redação, eu acredito que muitos alunos iriam rodar, pois apesar de ser um assunto extremamente atual tanto no Brasil como no mundo, muitas pessoas ainda não dão a devida importância para esse tema. Por essa razão, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, afunda esse botão de like e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também vão fazer um Enem ou algum concurso público que tiver redação no modelo dissertativo argumentativo. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, meu amigo, saiba também que aqui no canal temos uma playlist com muitos modelos e temas de redação. Portanto, se você quer tirar uma excelente nota na sua redação, confira os demais vídeos aqui no canal. E vamos para a introdução. Na introdução, iremos iniciar com uma citação que se encaixa em muitos temas de redação sobre saúde pública. Mas qual é ela? Perceba. Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. Essa citação, realizada pelo renomado escritor, cardiologista e nutrólogo brasileiro Laí Ribeiro, é sem dúvidas uma das minhas citações favoritas, justamente pelo fato de ser uma citação coringa, ou seja, um tipo de citação que você poderá utilizá-la em muitos temas de redação sobre saúde. Se liga! Aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. A declaração realizada pelo cardiologista e nutrólogo Laí Ribeiro, ao ser analisada sobre o atual cenário brasileiro, nos permite refletir sobre como, e é aqui que iremos inserir parte do nosso tema da redação, justamente para indicar para os nossos corretores e para a banca de correção que entendemos a proposta de redação. Voltando, aquele que não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença. A declaração realizada pelo cardiologista e nutrólogo Laí Ribeiro, ao ser analisada sobre o atual cenário brasileiro, nos permite refletir sobre como o consumo excessivo de açúcar está sendo menosprezado pela malha social brasileira, pois está prejudicando a vida de muitas pessoas. Meus discípulos, vocês precisam compreender que aqui eu não só inseri parte do nosso tema de redação, como também adicionei a nossa tese. Melhor dizendo, eu estou mostrando para os nossos corretores que o consumo excessivo de açúcar é um problema que está sendo ignorado, rejeitado e desmerecido no nosso país. A minha língua pode até cair neste momento, meu amigo, mas eu preciso te dizer em todo o santo vídeo que fizer que a maioria dos temas de redação do Enem e de muitos concursos públicos são problemáticas atuais que afetam uma parcela da população e estão sendo ignorados por todos. Se você perceber isso e indicar na sua redação que aquele tema precisa ser discutido, eu garanto que você irá tirar uma ótima pontuação na competência de número 2. E foi por esse motivo que eu também coloquei no início dessa redação a frase dita pelo Dr. Laí Ribeiro, pois ele está nos dizendo que devemos dar mais atenção para a nossa saúde. E como estamos indicando na nossa tese que o consumo exagerado de açúcar está sendo ignorado pela sociedade brasileira, ou melhor, pela malha social brasileira, precisamos indicar alguns fatores que devemos explicar para defender o nosso ponto de vista. Perceba! Até aqui já inserimos uma citação como forma de contextualização ou como forma de abordagem do tema, já encaixamos parte do nosso tema da redação e já identificamos a nossa tese. Agora, meus amigos, precisamos fazer um encaminhamento argumentativo, ou seja, precisamos mostrar para os nossos corretores o que iremos explorar nos parágrafos a seguir. Para isso, iremos empregar dois fatores da seguinte forma. Nesse sentido, é importante analisar não apenas a negligência governamental, bem como os maus hábitos alimentares da população, visto que esses são os principais desafios a serem vencidos para reduzir a ingesta elevada desse carboidrato. Mas por que diabos eu decidi fazer um recorte e utilizar esses dois fatores nessa redação? Meus amigos, de acordo com um relatório mais recente divulgado pela ONU, a Organização das Nações Unidas, o Brasil é o 6º país mais populoso do mundo. Mas ao estudarmos melhor o nosso tema de redação, percebemos também que o nosso país é o 4º maior consumidor de açúcar no mundo. E existem várias causas para esse fato. Você pode falar na sua redação sobre as causas históricas, como o ciclo da cana-de-açúcar que aconteceu aqui no Brasil colônia. Você também pode falar sobre a cultura de utilização do açúcar nas refeições brasileiras. Você também pode falar sobre o aumento do consumo de produtos industrializados pela população e uma série de outros fatores que também podem ser utilizados como causas. Mas pense comigo.
Vivemos em uma sociedade que é regida por uma Constituição que nos diz quais são os nossos direitos e os nossos deveres. E para mantermos a nossa máquina estatal, ou melhor, o nosso querido governo funcionando, pagamos uma quantidade absurda de impostos para que, de alguma forma, eles possam ser convertidos em serviços públicos para a população. Mas se hoje o açúcar se tornou um grande vilão de saúde pública brasileira, nada melhor do que culpar o nosso governo e indicar na nossa redação que ele foi negligente o bastante para termos chegado nessa situação que vivenciamos na atualidade. E além disso, meus caros, não podemos soltar esse rojão apenas na mão do governo não. Precisamos também mostrar na nossa redação que se a população está ingerindo muito açúcar no dia a dia, grande parte desse problema também é causado pelos maus hábitos que a própria sociedade brasileira adota. E se você quiser se aprofundar melhor nesse tema, eu vou deixar algumas fontes de pesquisa aqui na descrição desse vídeo. Pronto, já finalizamos a nossa introdução e agora iremos partir para o desenvolvimento da nossa redação. Desenvolvimento número 1. O nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento irá ficar da seguinte forma. Primariamente, é importante enfatizar que a Organização Mundial da Saúde, a OMS, recomenda o consumo anual de até 18,2 kg de açúcar por pessoa. Contudo, segundo o Ministério da Saúde, a média de consumo anual do brasileiro é de 30 quilos. Esse dado alarmante não só revela que a sociedade desconhece a presença desse componente nos alimentos, como também expressa negligência estatal no que tange a criação de ações práticas e eficientes que mostrem para a população verde e amarela que o consumo excessivo de açúcar pode causar males no organismo, como obesidade, resistência insulínica e outras morbidades. Portanto, é inaceitável que o Estado não garanta políticas públicas capazes de corrigir essa problemática. E esse foi o nosso primeiro parágrafo de desenvolvimento. Nele, utilizamos um dado extremamente importante para solidificar o nosso ponto de vista e comprovar que o consumo excessivo de açúcar é um problema sério no Brasil. Indicamos também que a população não sabe identificar a presença do açúcar nos alimentos, culpamos o nosso governo por não ter criado medidas eficientes para os problemas indicados e inserimos a nossa marca de autoria ao demonstrar que o dado apresentado é alarmante e é incabível que o Estado não garanta políticas públicas que corrijam urgentemente essa situação. Além disso, meus amigos, estamos demonstrando um ótimo domínio da modalidade escrita da língua portuguesa, estamos utilizando outras áreas de conhecimento para desenvolver o nosso tema, estamos aplicando fatos e argumentos para defender o nosso ponto de vista e, óbvio, estamos o tempo todo utilizando mecanismos linguísticos de coesão e coerência para construir a nossa argumentação. Desenvolvimento número 2. O nosso segundo parágrafo de desenvolvimento irá ficar da seguinte forma. Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é justo salientar que os maus hábitos alimentares da população também dificultam a redução do consumo exacerbado de sacarose. De acordo com o escritor e jornalista norte-americano W.A. Peterson, a transformação pessoal requer a substituição de velhos hábitos por novos. Nesse contexto, se os brasileiros não desenvolverem o costume de avaliar o teor de açúcar presente nos produtos que estão sendo consumidos no dia a dia, a ingestão exagerada desse ingrediente nunca deixará de ser um dos principais problemas de saúde pública no Brasil. E esse foi o nosso segundo parágrafo de desenvolvimento. No segundo parágrafo de desenvolvimento, utilizamos uma frase inicial para conectar a ideia exposta no parágrafo anterior com a ideia que acabamos de apresentar neste parágrafo. Além disso, meus caros, utilizamos uma citação para apoiar o nosso ponto de vista e logo no finalzinho concluímos o nosso parágrafo dizendo que a população brasileira precisa mudar os seus hábitos ruins urgentemente para que o consumo excessivo de açúcar possa deixar de ser um problema de saúde pública brasileira. Conclusão. Para finalizarmos a nossa redação com maestria, precisamos apontar algumas intervenções para os problemas que apresentamos sobre o tema da redação. E a nossa conclusão irá ficar da seguinte forma. Desse modo, para reduzir o consumo excessivo de açúcar pelo brasileiro, urge que o Ministério da Saúde invista, por meio de verbas governamentais e parcerias com o setor privado, na criação de campanhas socioeducativas nas escolas e nos meios de comunicação para instruir a população acerca da presença da sacarose nos mais diversos tipos de alimentos. Além disso, é necessário que o Sistema Único de Saúde promova visitas domiciliares com equipes multiprofissionais para ajudar os indivíduos na construção de hábitos alimentares mais saudáveis. Somente assim será possível esclarecer os cidadãos a respeito dos problemas causados pelo excesso de açúcar na dieta e vencer esse obstáculo. E esse foi o nosso parágrafo de conclusão. No parágrafo de conclusão, indicamos o nosso agente, ou seja, aquele que vai realizar uma ação, e será o nosso Ministério da Saúde. A
Apontamos também qual é a ação que precisa ser feita para que o problema apontado no segundo parágrafo possa ser reduzido. Além disso, foi apontado também o meio e o modo e indicamos também uma proposta de intervenção para o segundo problema abordado no terceiro parágrafo, em que tratamos sobre os maus hábitos da população. E por fim, deixamos a nossa proposta de intervenção bastante detalhada para garantir os 200 pontos previstos na competência de número 5. E mais uma vez chegamos ao final de mais um belo vídeo. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse e siga a nossa página no Instagram para ver melhor o meu dia a dia na medicina, dicas de desenvolvimento pessoal e de estudos. Muito obrigado, foi um imenso prazer poder te ajudar e como sempre, te vejo no próximo vídeo. Fui!